Reflexão do dia 23 de julho de 2025, 16ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, Santa Brígida, mãe e monja, século XIV. Brígida, quando criança, tinha certamente um caráter forte e decisivo. Pertencia a uma família aristocrática. Embora sentisse a vocação religiosa, aceitou casar-se com Ulf, o governador de um importante distrito do Reino da Suécia, a pedido do seu pai. Após mais de 20 anos de casamento, seu marido faleceu. Assim começa a segunda parte da sua vida. Brígida fez uma escolha decisiva, despojou-se de todos os seus bens e foi viver no mosteiro cisterciense, em Alvastra. Em 1349, Brígida foi a Roma para obter o reconhecimento da sua ordem, dedicada ao Santíssimo Salvador, que deveria ser composta, segundo seu desejo, de monjas religiosas. Querida Brígida, mãe e monja, intercessora da família e da Igreja, rogai a Deus pelos religiosos, assim como pelas famílias. Pedi ao Senhor a conversão da Europa e também a conversão do mundo e dos pecadores do mundo inteiro. Santa Brígida, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver em Êxodo, lá no seu capítulo 16, onde o Senhor faz chover do céu o pão, o maná, o pão que o Senhor derramou sobre o povo escolhido. Uma pré-figura de Jesus Cristo na Eucaristia. No responsório, Salmo 77, onde nos lembra o Senhor deu o pão do céu como alimento. E no Santo Evangelho, em Mateus capítulo 13, onde o Cristo fala ao povo, né, aos seus discípulos e todos que estão com ele ouvindo a pregação, do semeador. Uma parábola que vai falar exatamente dessa preocupação de Deus que nos manda a palavra, que semeia no nosso meio a sua vontade. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Alim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se andam ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolherem diariamente. E Moisés disse a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava e toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de cordonizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: Que é isto?
porque não sabiam o que eram. Moisés respondeu-lhes: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 77. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E tentaram o Senhor dos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: Pode o Senhor servir à mesa no deserto? O Senhor deu o pão do céu como alimento. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus, e fez vir, por seu poder, o vento sul. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Fez chover carne para eles como pó. Choveram aves como a areia no oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas coisas nos chamam a atenção nesse santo evangelho. Primeiro que Jesus sai de casa e foi sentar-se às margens do Mar da Galileia. Sair de casa significa que Jesus está mostrando uma igreja que caminha. Então, uma igreja que sai extramuro, que vai atrás das pessoas. Depois, uma grande multidão reuniu-se por volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se. Bem, ele sai de casa em movimento. Depois de uma barca na Galileia, provavelmente a barca de Pedro, então nós temos aí a configuração da igreja. A igreja que caminha, o Cristo procura a igreja, o Cristo fala pela igreja. Mas também tem uma outra situação neste Santo Evangelho que também nos chama a atenção. Quando ele fala da parábola do semeador, o Jesus ele está falando que o semeador ele semeia à beira do caminho. Veja, onde passa ele semeia. Embora os pássaros vieram e comeram. Então, no meio do mundo, os pássaros aqui representam toda forma humana, toda crendice humana, toda filosofia humana eh, que está a serviço de Satanás. Então, os pássaros vêm e comem. Mas também Jesus insiste que o semeador ele continua semeando em terreno pedregoso, tá vendo? O nosso coração pode estar em forma de pedra,
mas o Senhor não desiste de nós, Ele semeia no nosso coração. A semente também foram semeados em terrenos cheios de espinhos, completamente espinhoso, mas são os nossos traumas, as nossas eh, eh, lembranças terríveis e tudo aquilo que nos faz ser pessoas espinhosas, né, que não perdoam, mas Jesus está ali pregando a palavra, semeando a palavra. Mas a semente também eh, foram semeadas em terreno fértil. Pessoas que são amáveis à palavra do Senhor. E essas produziram frutos conforme sua capacidade, uns 30, ou 60, outros 100. Agora, o seu 30 que você produz, esteja consciente disso, é o seu 100% que você está dando a Jesus. Os seus 30 é 100% daquilo que você é capaz de fazer. Agora, tem gente que tem mais capacidade, né, de produzir a ação da palavra de Deus. Então, eles produzem 60, mas tem outros que têm condições de produzir 100. E é nisso que eu quero chamar a atenção do santo de hoje, Santa Brígida. Desde pequenininha ela queria ser santa. Desde pequenininha ela queria ser religiosa. Mas, obedecendo a seu pai, produziu 30 no seu casamento, aceitou o casamento. Desse casamento surgiu filhos, e uma das filhas foi santa também, hoje é santa. Mas, assim que o marido morreu, depois de 20 anos, com a autorização dos filhos, ela pôde também seguir a sua caminhada. Então, ela queria produzir 100, ela queria produzir o máximo, fundou uma ordem, ajudou os papas num tempo difícil no século XIV, onde houve aquela intervenção, né, da França e tirando o Papa de Roma e não permitindo mais que os papas ficassem em Roma. Foi um tempo muito difícil ali para o papado romano e Santa Brígida conseguiu dar este apoio à Santa Igreja, produzindo 100. É isso então que nos lembra a primeira leitura de hoje. Em meio ao deserto, o povo clama e questiona se Deus tem ou não tem capacidade de se manifestar ali. Por que não nos deixamos morrer no Egito? Né? Lá pelo menos a gente comia e bebia, mas o Senhor se manifesta através de Moisés e dando pão, né? O maná que desce do céu. Também as cordonizes, como carne, então o povo consegue saciar-se. Então nós estamos vendo aqui este desafio, ou melhor, esses questionamentos que fazemos nas nossas vidas, igualzinho o povo no deserto. Se Deus é o Deus que pode resolver tal situação, será que Deus está preocupado comigo? Será que Deus vê a minha situação financeira, minha casa, minha família? Será que Deus está me vendo? Então aqui Deus se manifesta. Agora, se manifesta através de Moisés, novamente igreja. Então, se você está com a dificuldade, se você está no sofrimento, diante de uma diversidade muito grande, procure a igreja, procure se aproximar-se da igreja. A igreja que tem esta missão extramuro de sair, de te acolher, de te trazer esperança pela palavra. É como nos lembra aqui o Salmo 77. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: Pode o Senhor servir à mesa no deserto? E nós vimos que o Senhor o serviu, realmente atendeu às necessidades do povo, porque houve a intercessão de Moisés. Então, na barca de Jesus, a igreja, Jesus também se manifesta como o pão da vida. E assim, com a igreja e com Cristo Jesus, possamos então experimentar a graça e o milagre do sustento que vem do Senhor. Seja o Senhor o nosso sustento, seja pelo Espírito Santo
aquele que nos dá todo o apoio necessário para sermos vencedores deste mundo. Por isso, louvamos e bendizemos ao Senhor e no nome de Jesus, clamamos pelo Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, seja derramado sobre nós, dando-nos força e determinação para superarmos todas as nossas adversidades. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. E a reflexão do dia faz parte desse projeto. É um programa com o objetivo de revelar para nós, através da liturgia da palavra, aquilo que a Santa Igreja reservou para nós, que o próprio Espírito do Senhor nos traz na pessoa de Jesus Cristo. E hoje a Igreja vem nos pedir para que sejamos firmes no propósito de servir ao Senhor, com 30, 60, com 100, mas que sejamos observadores e protagonistas da nossa, neste mundo, né? Anunciando a palavra de Deus. Cada um com o seu potencial, cada um do seu jeito, mas servindo a única igreja de Jesus e servindo a Cristo pelo Espírito Santo. Amém. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações escolham servir ao Senhor e que a semente produza bons frutos. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.